Olá! Hoje a gente vai mergulhar num trabalho acadêmico super importante que trata de um tema cada vez mais urgente: segurança pública e meio ambiente. O título do estudo é Mapeamento e Especialização dos Desastres Hidrológicos Registrados no Maranhão, com foco numa abordagem para a redução de risco de desastres. E olha só, esse estudo é um projeto de intervenção bem bacana, sabe? Ele faz parte da especialização em gestão pública, em proteção e defesa civil, da Universidade Federal de Juiz de Fora. A autora é a Isane Gonçalves dos Santos Pereira, com orientação do professor Fernando Guilhom de Castro. Um trabalho concluído em 2025. Então, para a gente entender bem direitinho o que esse estudo traz, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver por que essa pesquisa é tão relevante. Depois, vamos falar do desafio que são os desastres no Maranhão. Em seguida, como é que foi feito o mapeamento dos riscos. Daí, partimos para os resultados e, para fechar, a gente conversa sobre o impacto real de tudo isso. Bora lá então, começando pelo começo. Por que um estudo como esse é tão importante? É aqui que a gente vê o papel fundamental da universidade na sociedade. Sabe, essa pesquisa é a prova viva de como a universidade pública faz a diferença. Não é só sobre criar teoria, né? É sobre formar gente, profissionais que olham para os problemas da nossa sociedade com um olhar crítico, prontos para arregaçar as mangas e criar soluções de verdade, que impactam a vida das pessoas. Ok, agora a gente entra no coração da questão. Qual é o grande desafio que o Maranhão enfrenta? Vamos falar sobre a vulnerabilidade do Estado a esses eventos hidrológicos. Mas, antes de seguir, vamos alinhar os ponteiros. O que exatamente é um desastre hidrológico? Pensa assim, é um tipo de desastre ambiental, sabe? Causado por eventos extremos que envolvem água. Coisas como inundações, enxurradas. E as consequências? Bem, elas são pesadas. A gente está falando de perdas de vidas, além de todo um prejuízo social e econômico que vem junto. E para a gente ter uma noção do tamanho do problema, se liga nesse número. É de arrepiar. De acordo com o Atlas Brasileiro de Desastres, só entre 1991 e 2012, o Maranhão teve, pasmem, 154 registros de enxurradas severas. Isso dá uma dimensão, né, da frequência e da gravidade do que acontece por lá. E o estudo mostra que o buraco é mais embaixo. A situação fica ainda mais complicada por dois motivos principais. Primeiro, falta um monitoramento constante, sabe? E segundo, a infraestrutura muitas vezes não dá conta do recado quando esses eventos extremos acontecem. E quem mais sofre com isso? As populações, claro, principalmente as que já são mais vulneráveis. Então, com esse cenário todo, a grande questão que o estudo quer responder é como a gente consegue, de fato, apontar no mapa quais são as áreas de maior risco. Para quê? Para proteger as comunidades de um jeito muito mais eficiente. E a resposta para essa pergunta está justamente no como a pesquisa foi feita. É isso que a gente vai ver agora na parte de mapeamento dos riscos. O grande objetivo aqui era bem claro: criar um mapa detalhado das bacias hidrográficas do Maranhão. E o foco era analisar como os desastres hidrológicos que aconteceram entre 2019 e 2023 se distribuíram por essas áreas. E para chegar nesse resultado, o trabalho foi dividido em 3 passos-chave. Primeiro, claro, coletar os dados. E eles foram buscar na fonte oficial do governo, o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. O segundo passo foi a análise geoespacial. O que é isso? Basicamente é usar tecnologia para cruzar informações num mapa, tipo onde estão os rios, as cidades e onde os desastres aconteceram. E por último, o terceiro passo, criar os produtos finais, que são os mapas e gráficos que deixam tudo isso bem visual, bem fácil de entender. Beleza, mas e aí? O que todo esse trabalho revelou? É isso que a gente vai descobrir agora, na parte de resultados e recomendações. Vamos ver o que a pesquisa encontrou de fato. Olha só que interessante essa visualização de dados. Esse gráfico aqui está mostrando o número de pessoas em áreas de risco no Maranhão num período de mais de 30 anos. E o que salta aos olhos? Que alguns municípios, como Codó e Chapadinha, são muito mais vulneráveis a deslizamentos, enxurradas e inundações. Então, no fim das contas, a pesquisa chegou a algumas conclusões bem importantes. Uma delas é que a inconsistência nos dados oficiais atrapalha demais na hora de saber exatamente onde estão as áreas mais vulneráveis. E isso, claro, acaba comprometendo a eficiência de qualquer plano de prevenção ou de resposta. E a terceira grande conclusão é que não tem jeito. Usar ferramentas geoespaciais é fundamental para fazer uma gestão de riscos que funcione de verdade hoje em dia. Certo! Agora vamos amarrar todas as pontas na nossa última parte. Afinal, qual é o impacto real dessa pesquisa?
por que esse trabalho é tão importante. E aqui a gente vê a importância prática de tudo isso, que é gigantesca. Esse mapeamento não é só para ficar na prateleira da universidade, sabe? É uma ferramenta de trabalho real, super valiosa para a defesa civil, para os gestores públicos. Com isso em mãos, dá para criar políticas de prevenção muito mais focadas, muito mais eficientes. E o resultado? Comunidades mais fortes, mais preparadas para enfrentar esses eventos. Essa comparação aqui mostra perfeitamente a mudança que um trabalho desses provoca. Pensa só, antes da pesquisa, o que a gente tinha? Dados espalhados, áreas de risco que ninguém sabia direito onde ficavam e um planejamento que, no geral, só agia depois do desastre. Era apagar incêndio. E agora, com a pesquisa, a gente tem um mapa claro dos riscos, consegue saber quais áreas são prioritárias e, o principal, tem uma base para planejar antes que o pior aconteça. É sair da reação e partir para ação. Olha, quem acredita que trabalhos como este fazem a diferença, tem um papel importante também. Seguir o canal, curtir, compartilhar, tudo isso ajuda a espalhar informação de qualidade. E levar esse conhecimento para mais gente é um passo gigante para a conscientização e, claro, para a prevenção de desastres. Para a gente ir fechando, não dá para deixar de dizer que trabalho de qualidade. É sem dúvida uma contribuição enorme e não só para o Maranhão, viu? É um passo importante para os esforços de redução de riscos de desastres no Brasil inteiro. E só um aviso importante. Este conteúdo que a gente apresentou é uma síntese, tá? Ela foi gerada de forma automatizada, com o apoio de inteligência artificial, a partir do estudo original. E para a gente terminar, fica aí uma reflexão. Com esses eventos climáticos cada vez mais intensos que a gente vê acontecendo no mundo todo, fica a pergunta, né? Como é que a gente pode fazer com que mais pesquisas incríveis como esta saiam do papel e virem ações de verdade, ações concretas que realmente protejam vidas?